Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminarei quando me chamar a atenção, porque são vários os assuntos. Muito obrigado, Sra. Ministra, e pelos esclarecimentos que já nos deu. Obviamente que há uma questão que é incontornável, a Sra. Ministra já tem estado a falar sobre isso, mas não posso deixar de voltar a referir que é o principal sinal e a principal preocupação para muitos cidadãos deste sentimento de profunda crise da Justiça. A Sra. Ministra vai respondendo, a minha dúvida é se nas suas respostas há a percepção da gravidade, seguramente que tem, até pelo conhecimento que tem, da realidade da Justiça e do próprio sistema, que obviamente eu não nego e reconheço, mas há uma enorme gravidade neste sentimento. E Sra. Ministra, quer dizer, a questão é esta, quer dizer, a Sra. Ministra diz, até pegando no que dizia o Sr. Deputado António Filipe, que os computadores não se enganam, é verdade que não se enganam, quando muitas vezes acontece aquela coisa que fica aquela rodinha a andar, porque eles ficam a pensar e não conseguem dar resposta. A mim o que me parece, Sra. Ministra, é que não dá para deixar a rodinha a andar agora, quer dizer, ou seja, a questão é demasiado grave para não ficar a rodinha a andar ou o Governo a fazer como aqueles computadores que ficam a pensar à espera de uma resposta, porque a verdade é esta, quer dizer, o sistema... E a discussão não pode estar só no sistema, quer dizer, porque um sistema que é feito para proteger da existência de corrupção vinda para mais de juízes e até, como é o caso, de juízes de tribunais superiores, é impensável. É impensável, quer dizer, o problema não é forçosamente só do sistema ou da máquina, ou seja, do que for. O problema tem que ser da Justiça no seu todo e a Justiça tem que ter respostas, designadamente e logo à partida, para além da questão dos inquéritos, para além da celeridade dos mesmos, para além das conclusões terem que ser claras, diretas e, se necessário, pesadas, para além disso, saber se há ou não alteração legislativa a fazer. Para mim, esse é o ponto e essa será a resposta. Outra questão que eu queria colocar, Sra. Ministra, tem a ver com uma matéria que, enfim, até aqui no Parlamento há uma dúvida sobre a sua capacidade de resposta a esta matéria, ou a necessidade de resposta a esta matéria, mas ainda assim eu vou confrontá-la com ela, que é o célebre despacho, a célebre diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República em relação à autonomia dos magistrados do Ministério Público. É evidente que isto é uma questão interna do Ministério Público, aceitemos isso, não é isso que está em causa. É evidente que a diretiva foi suspensa e porque, em alguma medida, como eu próprio tive a ocasião de dizer, e penso isso, não sei se partilha ou não, Sra. Ministra, poderia, na forma como estava a ser apresentada, comprometer não a autonomia da instituição em si, que a Sra. Ministra conhece tão bem, mas a autonomia interna, ou seja, a autonomia processual, a capacidade de decisão e, sobretudo, podia comprometer, na minha perspectiva, princípios fundamentais. Designadamente, não tanto o princípio da autonomia, mas o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade do magistrado que tem o processo nas suas mãos e que tem que ser responsável por ele, não pode ser condicionado por diretivas superiores. E, por outro lado, poderia, no limite também, comprometer o próprio princípio da legalidade, porque a partir daí e com as limitações que existem, podia-se escolher investigar aquilo e não investigar aquele outro, e isso, obviamente, seria uma violação do princípio da legalidade. A acusação aqui, Sra. Ministra, e por isso é que eu tenho que a confrontar com isso, que foi feita designadamente pelos sindicatos magistrados do Ministério Público, a acusação é de politização da Justiça. Eu não estou a afirmá-lo, estou a dizer que isso foi o que existiu na opinião pública e, portanto, Sra. Ministra, como é evidente, a partir do momento em que a acusação é de politização e de uma decisão e de uma diretiva que poria em causa a própria justiça e a existência de todo o sistema de justiça e que poria em causa designadamente o próprio combate à corrupção, é evidente que a partir daí eu acho que a questão lhe tem que ser colocada, Sra. Ministra, e é relevante ouvirmos a sua opinião sobre a mesma. Mudando de tema, e considerando que o tempo que tenho não dará para ir a todos os temas, mas mudando de tema, dizer-lhe também, Sra. Ministra, que uma preocupação grande que nós vemos, e aí são os profissionais da Justiça a reclamarem e a reclamarem com razão, são as situações que nós temos e as próprias condições de trabalho que nós temos em inúmeras instituições da Justiça e, designadamente, em inúmeros tribunais, para pegar aqui em notícias recentes, porque nós também não temos oportunidade
de visitar todos os tribunais, como é evidente, mas FAF tem sido muito falado, um tribunal que está em péssimas condições, Santo Tirso também, enfim, são 2 exemplos entre muitos outros, em que se fala das coisas mais variadas, chuvas, ratos, água, enfim, as notícias são suficientemente ilustrativas para eu as repetir aqui, e a questão aqui é, Sra. Ministra, quando é que nós vamos ter os investimentos necessários? Até porque, aparentemente, muitas destas coisas, seja em tribunais, seja em conservatórias, parecem condicionadas pela célebre lei de programação, e eu pergunto-lhe, isto vai avançar antes da lei de programação? Estamos à espera da lei de programação para que avance? Quando é que isto poderá avançar? Quando é que estes problemas e estas queixas poderão ser resolvidas? Por outro lado, já foi perguntado, mas eu repiso a pergunta, a questão dos assessores, porque, de facto, eu estou de acordo consigo, tive a ocasião de a ver no outro dia num programa até bem disposto, que acompanho, o problema mais grave da justiça eventualmente pode ser a sua morosidade. Se calhar só ultrapassado por esta ideia de que a justiça tem um problema sério de falta de confiança ou de corrupção. Mas o segundo maior problema seguramente é o da morosidade. Os assessores são um elemento essencial para isso. 90% dos juízes, segundo um inquérito realizado pelo próprio Conselho Superior da Magistratura, esperam ansiosamente que esta possibilidade dos assessores seja desbloqueada. Não é a única solução, obviamente, para a morosidade, mas é um passo importante para que essa morosidade possa ser combatida. E por isso parece-me que essa questão dos assessores é também uma questão essencial, como é essencial, e com isto termino, os investimentos na Polícia Judiciária, desde logo nos efetivos que continuam a ser escassos, designadamente para combater a corrupção. Não sabemos quando é que será resolvido o tal concurso dos 100 inspectores, supostamente que de maio de 2019, em que ponto é que está esse concurso de admissão, quantos vão passar à reforma, é uma pergunta concreta que lhe deixo, ao longo do corrente ano, quando teremos as obras de remodelação no laboratório de Polícia Científica, vão as mesmas terminar ou não dentro do prazo previsto, ou se tudo isto, à semelhança dos outros investimentos que lhe falei, ficarão à espera da célebre lei de programação e de investimentos. Cumpri rigorosamente, Sr. Presidente, desta vez. É verdade, Sr. Deputado. E não precisou de nenhum alerta. Agradeço-lhe por isso. Passo então a palavra à Sra. Ministra. 11 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia. De facto, este sentimento de crise da justiça, é lastimável, porque eu diria que nós estávamos em condições de ultrapassar aquilo que pareciam ser as grandes dificuldades tradicionais da justiça nos últimos anos, e esta situação acaba na prática por trazer uma nova realidade com contornos diferentes que nos deixa a todos com dificuldade, digamos, ao nível da resposta. Mas temos que responder, estamos cá para isso. E aquilo que eu disse logo no início foi que, em primeiro lugar, considero que já houve reações ao nível das instâncias próprias que estão a cuidar disso. Na perspectiva legislativa e da parte da intervenção do Governo, eu disse também que penso que esta questão relacionada com a distribuição justifica uma intervenção corretiva no sentido de aumentar a transparência do modelo, e não só. Também uma reavaliação, que, como disse, já foi também pedida, da questão do algoritmo, para se perceber se efetivamente é preciso ou não mexer ainda mais. Nós não temos aqui, e repito, um problema de intrusão no sistema. Nós temos uma intrusão no sistema bancário. Por exemplo, se eu der uma ordem ao meu gestor bancário para ele retirar da minha conta uma certa verba e pôr na conta da minha mãe, e ele, em vez de pôr na conta da minha mãe, puser na conta dele, não é um problema de intrusão no sistema, mas será um problema de... Portanto, o que nós temos aqui é, como já foi várias vezes referido, um problema de mau uso. E esse problema prende-se, do meu ponto de vista de intervenção humana, com questões de deontologia. Mais uma vez, com questões de deontologia, com questões ao nível da formação de magistrados, com questões ao nível do acompanhamento dessa formação, com questões ao nível da existência efetiva de estruturas que sejam responsáveis por isso e que não se limitem a punir, que trabalhem ao nível da prevenção. Eu devo dizer que fui vencida no que diz respeito aos estatutos, porque entendia que devia haver comissões de deontologia.
Pronto, a gente achou que era uma forma de intromissão abusiva. Eu acho que não é. Eu acho que estes exemplos estão a demonstrar que, efetivamente, nós precisamos disso. E, obviamente, também a outra questão, que é a questão dos dados do sistema judicial, que nos permitirá, sim, intervenção legislativa, que nos permitirá ter uma estrutura que faça, de alguma forma, o acompanhamento e a monitorização da forma como os dados são usados. Eu devo aqui dizer, contrariamente ao que as pessoas pensam, os dados do sistema judicial são os dados da capa do processo. Não há dados interiores do processo. Quando se fala em dados do sistema judicial, muita gente se assusta porque diz, o governo está na posse. Não. A única coisa que fica são os dados da capa do processo. São aqueles dados pessoais, que é o nome da pessoa. Não há, rigorosamente, mais nada. Depois, quanto à diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República, o Sr. Deputado compreenderá que eu não me pronuncio sobre a diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República, nomeadamente no momento em que o processo no Ministério Público não está concluído. O que eu lhe posso dizer sobre isso é apenas o seguinte em tese. Nos termos da Constituição, o Ministério Público foi considerado uma magistratura, e uma magistratura que goza de estatuto próprio e de autonomia nos termos da lei. E é o Estatuto do Ministério Público que define os termos da autonomia. E o Estatuto do Ministério Público, aquilo que diz, e que disse sempre, foi que os agentes do Ministério Público são magistrados responsáveis e hierarquicamente subordinados e não podem ser transferidos, tal, não sei o quê. Pronto. Ora bem, o que é que eu digo? Digo que o Estatuto do Ministério Público define ele próprio as grandes linhas do conteúdo da autonomia interna e define-as quando diz: o senhor recebe ordens, mas está obrigado a recusar ordens ilegais. É seu dever e deve fazê-lo sempre que elas violam sua consciência jurídica. Do meu ponto de vista, os poderes da hierarquia não se dissolvem ou não se limitam a ordens sobre a arrumação geral da casa. Eu penso que para isso bastava um administrador, não é preciso um hierarca. Pronto. Os poderes da hierarquia do Ministério Público, tanto mais quanto é certo que a hierarquia do Ministério Público que responde pública, e a Procuradoria-Geral da República responde politicamente pelos resultados da ação do Ministério Público, essa hierarquia é também uma hierarquia processual. E os termos em que a hierarquia processual se define devem estar devidamente disciplinados no Código de Processo Penal. Esse é o meu entendimento e é aquilo que eu posso dizer. Também devo dizer-lhe que ao longo da discussão do Estatuto, que foram meses, nunca a questão se colocou nos termos em que está a ser colocada agora. Ou seja, nunca ninguém discutiu se o modelo devia ser uma alteração de modelo. E aquilo que hoje está a pretender discutir é uma alteração de modelo. Eu fui 30 anos magistrado do Ministério Público, vivi num modelo de hierarquia, nunca recebi uma ordem e sempre soube que podia recebê-la. Mas também sabia que devia dizer não se a ordem fosse ilegal. E também sabia que podia dizer não se a ordem violasse a minha consciência jurídica e pedir ao meu superior hierárquico para, se o entendesse, avocasse o processo e tomasse ele a decisão que entendesse. E é esse o histórico do Ministério Público. O Ministério Público português é, nesse aspecto, absolutamente singular. Esta é uma construção que foi criada nos anos, como sabe, o senhor, obviamente, o senhor deputado sabe isso tão bem ou melhor do que eu, mas o Ministério Público português não sabe. Tem prerrogativas e tem um estatuto completamente diferente dos magistrados do Ministério Público do resto do mundo. Quer dizer, não é assim na França, não é assim na Bélgica, e não se trata de países onde não há democracia. Pelo contrário, são todos países democráticos, onde há, de facto, um Ministério Público que, obviamente, se é hierarquizado, responde a ordens hierárquicas, mas a sua autonomia consiste no poder de dizer não. Eu não cumpro, ou no dever de dizer não, era o que faltava. Esta ordem é ilegal, eu devo obediência à lei, eu não cumpro esta ordem. É essa a minha posição sobre essa matéria. Depois, quanto à questão da programação de investimentos. O Sr. Deputado tem toda a razão no que diz respeito à questão da programação de investimentos, mas nós, para além da questão da lei da programação de investimentos, temos também eu creio que mandei cá, eu creio que te enviei isso. Eu tenho o hábito de dizer que envio e depois às vezes esqueço-me de enviar e fica em falta. Mas nós fizemos o levantamento. Como sabe, nós temos, do ponto de vista das instalações, cerca de 1000 instalações. E, portanto, a manutenção é da nossa responsabilidade. Sendo da nossa responsabilidade a manutenção das instalações, nós temos que definir prioridades. E definimos-la. E temos um caderno de prioridades que o ISFES, que é o Instituto responsável por esta área, vai executando.
Em alguns casos, e obviamente, nós executamos em função da nossa capacidade financeira e em função das situações que são mais difíceis. Portanto, nós temos digamos que uma espécie de uma linha, de uma listagem de intervenções para fazer. Há algumas que vão sendo feitas de acordo com o calendário. Infelizmente, não conseguimos executar todas no tempo que quereríamos, mas quero dizer que, obviamente, temos uma programação de execução de intervenções ao nível dos nossos equipamentos, independentemente da lei de programação, que já está finalizada e que pensamos conseguir aprovar nesta legislatura, no princípio desta legislatura ainda. Obras de remodelação do LPC. Quanto à Polícia Judiciária, que foi... perdão, antes disso, Açores. As assessorias. Relativamente às assessorias, o deputado tem razão. As assessorias, sobretudo ao nível dos tribunais superiores, são essenciais para melhorar a qualidade da nossa jurisprudência e para libertar os seus magistrados de tarefas de investigação que são absolutamente absurdas, que não fazem um mínimo de sentido. Pronto. Existem assessorias no Supremo Tribunal de Justiça, não há assessorias na relação. Houve um tempo em que havia assessorias, houve um diploma dos anos 90 que criou assessorias, mas que entretanto se considerou que tinha caducado. Neste momento, como eu disse há bocadinho, estamos a trabalhar em duas linhas. Por um lado, trabalhar com o Conselho, no sentido de que o Conselho consiga, porque é o Conselho que compete, identificar os meios financeiros para contratar assessores. Por outro lado, na perspectiva da formação dos oficiais de justiça, de criar no Estatuto, no conteúdo funcional dos oficiais de justiça, essa dimensão de apoio à elaboração de decisões, tal como os acontece em qualquer tribunal internacional em que, quer técnicos especializados, quer eventualmente até funcionários da GREF, se dedicam a fazer esse tipo de trabalho, que é o trabalho de apoio aos senhores magistrados. As obras de remodelação do concurso de inspectores da Polícia Judiciária. Sim, este concurso de 100 inspectores da Polícia Judiciária está a correr tal como nós pensaríamos. Eles até achavam que iriam conseguir acabar o concurso mais cedo, mas infelizmente não conseguiram, perderam esta aposta. Neste ano, eu não sei dizer-lhes exatamente quantos passam à reforma. O que lhe posso dizer é que as obras de remodelação do LPC vão efetivamente terminar no prazo previsto. Eu falei esta semana, falei na semana passada ainda com o Conselho Nacional de Polícia Judiciária para fazer um ponto de situação e, efetivamente, no que diz respeito ao LPC, a previsão era que as obras terminassem no prazo previsto. Muito obrigada.